Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar abordando a tecnologia e o trabalho no setor secundário, ou seja, a transformação de materiais, os tipos de indústria, a evolução e os seus impactos ambientais. Então, falando sobre a transformação dos materiais, a gente viu no outro vídeo, né, falando sobre o setor primário, onde as matérias-primas podem ser obtidas através das atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Esse é o setor primário. Agora nós vamos estar falando sobre o setor secundário, que é a transformação em diferentes produtos, como por exemplo o carro elétrico. Essa transformação acontece no setor secundário, que é dividido em 3 modos de produção: no artesanato, na manufatura e na indústria. O artesanato é quando eu falo em transformação manual da matéria-prima, é feito manualmente, sem a necessidade, sem estar usando equipamentos, máquinas, né? E usa ferramentas simples, como do passado, martelo, né? Essas coisas simples. E geralmente é uma pessoa que realiza essa produção. Por isso, por conta disso, o processo é lento e menos produtivo. Olha só o exemplo aí embaixo na ilustração. O artesão que fabrica o sapato, ele corta o couro, ele costura, ele modela, ele cola, quer dizer, ele faz tudo. É uma pessoa que realiza a operação toda, a produção toda, por isso o processo é lento. Já a manufatura surgiu para diminuir o tempo de produção, porque já que fazendo manualmente o artesanato é muito demorado e precisava aumentar a produtividade, porque a demanda, a procura era grande, então começou-se a usar máquinas e ter divisões de tarefas. Como assim? Cada pessoa era responsável por uma etapa da produção, e isso agilizava a produção, o processo e a produção. Então, olha só, a fabricação do sapato, que a gente viu lá uma pessoa na parte de artesanato fazendo tudo. Aqui, na manufatura, a gente já tem uma pessoa que só corta, a outra pessoa que só faz a função da costura, a outra pessoa que só cola, além de ter também a ajuda de outros equipamentos. Então, tem a divisão de tarefas e são usadas as máquinas. Já a indústria teve a transformação de matérias-primas em produtos e acontecendo sempre por meio de fábricas. Então, são usadas várias tecnologias, máquinas sofisticadas que consomem muita energia. Isso para aumentar a produtividade, para ter uma produção elevada. Por quê? Porque a população começou a crescer, né? E a demanda, a procura por aquele item, aquele produto começou a aumentar. E esse tipo de produção, que é industrial, que acontece nas fábricas, atende um número bem elevado de consumidores. Então, olha só, o exemplo também do sapato, que é a produção industrial de sapatos. Olha só, já tem os equipamentos lá, né, que fazem essa função. Por exemplo, a indústria de carros elétricos também, né? E aí, falando em indústrias, quais são os tipos de indústrias que a gente tem? A gente tem a indústria pesada, que transforma recursos naturais em matérias-primas ou peças e equipamentos para outras indústrias. Olha só exemplo: indústrias siderúrgicas ou metalúrgicas são aquelas que mexem com alguns determinados minérios, né, metais, né, e transformam isso em algum produto. Então, olha só, indústrias siderúrgicas e metalúrgicas que transformam alumínio em aço em outras mercadorias. Exemplo, gente. Eu vou fazer a porta da geladeira, eu vou fazer a porta do forno do fogão, né? Ou eu vou fazer o capô do carro. Então, as indústrias siderúrgicas usam para fazer alguns produtos, né? Para fornecer peças e equipamentos para outras indústrias. É uma indústria pesada porque mexe com metais, né? Por exemplo. E tem também as indústrias de bem de consumo, além da indústria pesada, né? As indústrias de bem de consumo usam a matéria-prima de indústria pesada para fabricar diferentes mercadorias, produtos para o consumidor final, ou não, né? E que podem ser bens duráveis ou bens não duráveis.
Bens duráveis é aqueles que não têm muita validade, que dura por muito tempo. Então, lembra que a gente falou assim, ó, lá na indústria pesada eu fiz a porta da geladeira? Já que a indústria de bem de consumo, eu faço a geladeira, eu uso a porta que a outra indústria me forneceu para fazer a geladeira. Isso é bem durável, dura. Mas os bens não duráveis são aqueles que são os alimentos, né? Que têm uma validade curta para consumo. Então, os bens duráveis, vamos dar o exemplo aqui, como a gente já tinha falado anteriormente, são produtos como automóveis, eletrodomésticos. Quem são os eletrodomésticos, pessoal? Geladeira, fogão, micro-ondas, né? Aspirador de pó. E também, por exemplo, para produtos para móveis. Então, a gente tem os 3 exemplos aí nas ilustrações, tá? Já a indústria de bens de consumo, de bens não duráveis, são indústrias de alimentos, roupas, sapatos, quer dizer, tem uma validade que, né, é uma validade curta, diferente de uma peça de metal, de eletrodoméstico, por exemplo, né? Então, olha como a gente viu aí, tá vendo? Bom, a gente também tem as indústrias de ponta, que gera bens de alta tecnologia e usa mão de obra altamente qualificada e especializada. Investe muito em pesquisa em equipamentos ultramodernos, porque eu preciso produzir esses itens com muita sofisticação e muita precisão. São indústrias que produzem aviões, satélites de comunicação, equipamentos para médicos, hospitais, computadores, os smartphones que são celulares. Então, perceba que são produtos que eu preciso de alta precisão, né? Então, eu preciso tudo que for de mais alto especializado e qualificado, como a gente pode ver aqui nas ilustrações. Para todas essas indústrias que a gente acabou de dizer, que é indústria pesada, indústrias de bens de consumo, que são não duráveis e duráveis, para a indústria de ponta, que é de tecnologia, eu preciso de equipamentos de segurança e de proteção, para evitar riscos à saúde e acidentes nas atividades industriais, como, por exemplo, o excesso de barulho das máquinas, o manuseio ou manipulação de materiais em altas temperaturas que eu posso me queimar, né, me ferir, operação e manuseio de máquinas de corte. Então, olha alguns exemplos aí de EPIs, que são equipamentos de proteção industriais. E de equipamento, P de proteção e de industriais. Olha lá. Protetor auricular, óculos de proteção, botas, coletes, luvas, máscaras com viseira, capacete, né? Inclusive para usar também em indústrias de construção civil, por exemplo, né? Olha só, os equipamentos de segurança e proteção, ele é usado independente do tipo de indústria, tá vendo? Então, eu tenho ali, na primeira, indústria de montagem de tratores, né? Como também, por exemplo, a indústria de itens alimentícios, que é o frigorífico, que são as carnes, né? Então, eu tenho aí de bens de consumo não duráveis e não duráveis, por exemplo, tá? E aí, o que aconteceu? A indústria chegou, teve essa evolução e teve também os impactos ambientais. No passado, as indústrias começaram a se desenvolver na Europa entre o século XVIII e XIX. E não existiam leis trabalhistas. Os operários trabalhavam horas seguidas, né, sem quase nenhum descanso. E os ambientes das fábricas eram prejudiciais à saúde. Os operários recebiam baixos salários. Então, perceba que não tinha lei, nem qualidade de vida. Olha lá na imagem como que era, né? E poucas máquinas. Com o tempo, foram surgindo direitos e condições de trabalho conquistados pelo próprio trabalhador, se modificaram essas leis para melhorar. Como assim? Algumas leis, o operário não poderia trabalhar mais que 44 horas por semana, deveria usar os equipamentos de segurança industrial, que são os EPIs, né? O tamanho das máquinas aumentaram, né, para aumentar a quantidade de produção, né? E aí, também o número de funcionários diminuiu, mas também surgiram novos empregos, né? Por quê? Esses novos empregos surgiram porque, como tiveram mais máquinas e mais sofisticadas, eu precisei ter uma mão de obra mais qualificada, mais especializada, devido a esse aumento tecnológico, né? Das máquinas, né? Por exemplo. As fábricas foram automatizadas, quer dizer, tinham mais equipamentos tecnológicos, né? Modernos, devido aos avanços tecnológicos.
tecnológicos, aumentando a produtividade, como a gente pode ver aí na imagem. Olha só, por exemplo, o operador de máquina mexendo pelo tablet, fazendo toda a operação e o manuseio. E aqui também na ilustração, uma linha de montagem totalmente automatizada para a produção de um automóvel, por exemplo. As relações entre a indústria e o meio ambiente também mudaram. No passado, a maior parte dos resíduos industriais, o ar poluído, água contaminada, o lixo sólido, era descartado na natureza, sem tratamento, como a gente pode ver aí na foto. Na década de 1900, por exemplo, né, a grande emissão de poluentes na atmosfera era tão grande que começou a surgir problemas de saúde e até as criancinhas nasciam com problemas, né? O exemplo aí nessa imagem é Cubatão, que era chamado Vale da Morte, que fica em São Paulo, tá? No litoral aí próximo a Santos. Atualmente, para evitar esses prejuízos à saúde e ao meio ambiente, o governo começou a fiscalizar as indústrias. Neste caso, como a gente usou de comparação aí a cidade de Cubatão, hoje a gente tem que Cubatão, a referência é que ele reduziu 90% a poluição através desses controles, dessas fiscalizações, dessas leis. Então, para reduzir os impactos ambientais, as indústrias adotaram instalações de filtros nas chaminés, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos industriais, reflorestamento, reciclagem, reutilização de materiais. Olha como o ar está bem mais limpo ali em Cubatão, tá vendo? E também para promover a sustentabilidade nas indústrias. O que é sustentabilidade, gente? Eu tenho que retirar o mínimo possível para não esgotar os recursos naturais da natureza, retirar o mínimo possível da natureza, né? Então, eu vou retirando e vou renovando, vou retirando e vou renovando para manter isso para gerações futuras. Então, a manutenção periódica de grandes máquinas e equipamentos, né, não agrediam o meio ambiente. O consumo equilibrado e controlado de energia também, porque usar energia consome água, né? Água doce de rios, que, como a gente bem lembrou, é pouco, né, comparado à água salgada, que a gente já viu em outros vídeos. O descarte correto do lixo, resíduos sólidos que podem ser reciclados, tratados ou depositados em locais específicos. Então, começou-se a promover a sustentabilidade para não agredir o meio ambiente e ter os recursos naturais da natureza sem esgotar, né, através desses hábitos conscientes, né, da indústria que começou a se disseminar, quer dizer, começou a se espalhar por todos os colaboradores, né, os funcionários. E para promover a sustentabilidade nas indústrias, também eles falaram em reutilizar as embalagens, como os copos plásticos e papéis usados nos refeitórios. As políticas de sustentabilidade, inclusive, contribuem para a imagem das empresas. Quer dizer, eu vou procurar comprar produtos de uma empresa que ela se preocupa com o meio ambiente, de conscientizar os funcionários dela, e no produto dela tem isso praticamente dito, né? De como ela agride menos o meio ambiente. Então, as pessoas começaram a associar a marca daquele produto às questões ambientais e de consciência coletiva, tá bom? Então, olha aí, por exemplo, como a gente está querendo dizer que antigamente o nosso mundo industrial era preto e branco, cinza, de tanta poluição, e hoje a gente já está vendo um colorido, um verde, né? Então, se eu tivesse que resumir aqui para vocês, então a matéria-prima ela pode ser transformada de várias maneiras, por meio de artesanato, de produção através de artesanato, da manufatura e da indústria. As técnicas, as ferramentas e a produtividade é que o que diferencia de caso a caso. As indústrias são classificadas de acordo com a mercadoria que produzem e com a tecnologia que usam, né? Elas podem ser divididas em indústria pesada, indústrias de bens de consumo, não duráveis e duráveis, e indústrias de ponta. Além disso, a atividade industrial pode ser prejudicial ao meio ambiente, mas existem várias práticas de sustentabilidade que podem ser adotadas para reduzir o impacto ambiental, como a gente acabou de ver. E no passado, os operários trabalhavam por muitas horas em ambientes prejudiciais à saúde, mas hoje existem leis trabalhistas e as indústrias se automatizaram e se adequaram para aumentar a produtividade e atender essas leis.
Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e nos seguir no Instagram, que tem várias dicas diferentes de apoio aos conteúdos dos vídeos e também adicionais para você entender também esse mundo mais tecnológico e virtual e todo o resto, tá bom? Até o próximo vídeo. Bom estudo!